Devocional 8. Aos que saem andando e chorando enquanto semeiam. A palavra afirma que aqueles que viverem em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Também que alguns sofrerão perseguição por causa da justiça. Mateus 5,10. E que isto envolverá não apenas o sofrimento do corpo, mas também a difamação pessoal e moral. Mateus 5,11. Em meio à perseguição, somos ensinados a guardar a palavra de Deus. João 15:20. E, à medida que a igreja é perseguida, o Senhor a fortalece para permanecer inabalável. Efésios 6:13. Em momentos difíceis, a mesma igreja que sofre é também aquela que se encontra em posição de dar grande testemunho de Cristo. Em Atos capítulo 8, a igreja primitiva passou por forte perseguição. Ensina a palavra que o sofrimento era físico, emocional e espiritual. No verso 1, o autor fala que a igreja sofria perseguição, usando o vocábulo diógmos, que indica dor física. No verso 2, lemos que a igreja pranteava a morte de Estevão. Do grego, kopeton, que significa dor na alma, um sofrimento emocional. Por fim, no verso 3, vemos que Paulo assolava a igreja, onde encontramos o termo elumaineto, também usado em João 10:10, para se referir à ação do diabo que veio roubar, matar e destruir, ou seja, um sofrimento espiritual. Entretanto, em meio a essas perseguições e sofrimentos de alguma forma que não compreendemos, Deus produz valentia e perseverança nos seus filhos e abre largas portas para que Jesus se torne mais e mais conhecido. O mesmo ocorreu em Atos 8. Em meio a todo o sofrimento físico, emocional e espiritual, a igreja foi dispersa por toda parte. Verso 1. Porém, como consequência dessa dispersão, o evangelho também se difundiu, pois proclamavam a Cristo. Verso 4. Vemos que multidões se converteram. Verso 6. Deus mostrou sinais e maravilhas. Verso 7. E por fim, houve grande alegria em Samaria, com vidas sendo transformadas. Verso 8. Atos 8 é um texto que narra a poderosa intervenção de Deus em ambientes improváveis. Começa no verso 1 com uma grande perseguição e termina no verso 8 com uma grande alegria. Parece que esse modo de operação de Deus continua o mesmo hoje. Em meio a grandes perseguições, o Senhor tem produzido também grandes alegrias. Talvez em virtude disso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta sempre com alegria, trazendo os frutos colhidos pela graça do Pai. Durante um seminário em área resistente à pregação do Evangelho na Ásia Central, procurei uma analogia que pudesse representar as equipes missionárias naquela região. Veio à mente a figura dos barcos usados para quebrar o gelo marítimo do Alasca, os conhecidos icebergs. São barcos pequenos, com motores potentes e a proa construída de aço com espessura dobrada e afiada, que funciona como um machado que bate e racha a superfície congelada à medida que o barco avança. Após tais barcos realizarem seu trabalho, chegam os grandes navios turísticos que seguem para conhecer a linda e exótica região. Nesse momento, o clima é de festa e deslumbramento. Porém, quebrar o gelo não foi tarefa fácil nem rápida. Olhando os icebergs de longe, tem-se a impressão de que estão parados em meio a enormes blocos de gelo. Observando mais de perto, porém, nota-se que o gelo tem sido quebrado metro a metro e os pequenos barcos se movem à frente vagarosamente, realizando tão pesado trabalho. Em várias partes do mundo, a Igreja de Cristo enfrenta restrição para existir e, às vezes, perseguição por partilhar a fé.
Em outras, a pregação do Evangelho é restrita, seja por barreiras políticas, linguísticas, culturais, climáticas, religiosas ou sociais. Também em nosso país, cristãos evangélicos frequentemente experimentam pressões e críticas. O trabalho é vagaroso e tem-se a impressão de que nada novo acontece. Devemos, entretanto, lembrar que após o gelo quebrado, virão navios com multidões que passarão pelo caminho aberto. Nesse dia, haverá deslumbramento e alegria pela bondade do Senhor, que em meio ao contexto mais improvável, fez algo novo acontecer. Para vocês que andam e choram enquanto semeiam, continue a andar, chorar e semear, pois um dia o fruto da semente estará perante o Santo Cordeiro de Deus. Guarde a sua fé enquanto anda e chora. Não perca a alegria, a mansidão, a oração e a paz. E não deixe de semear mesmo no sofrimento, pois há promessa de frutos para os que semeiam na dor. Também não dê ouvidos àqueles que dizem que o Eterno o abandonou, que a semente não frutificará, que o caminho não tem fim. Eles não sabem que o Cordeiro de Deus é também o leão de Judá.